A gente teve acesso a 100 mil dólares, ou seja, R$500 mil em servidores para treinar a nossa IA. O cliente que contrata a gente, contrata uma tecnologia de ponta. Fala pessoal, eu sou o Lucas Arco, CMO da Nomos, sou Marcelo Bissul, CEO da Nomos, e nós estamos construindo a maior IA de política do mundo e nos propomos a fazer isso em público. Nesse episódio agora, eu queria perguntar para o Marcelo, a gente é uma empresa do programa Google for Startups e eu queria entender um pouquinho o que é isso, qual é a vantagem disso. Então eu queria que você começasse explicando o que é ser uma empresa que participa do Google for Startups. Primeiro que, poxa, é um privilégio, né? Porque significa que o Google te deu uma chancela. Mas começando do começo, acho que quando você é uma nova empresa, uma startup, a primeira coisa que você busca são os melhores parceiros possíveis para te ajudar nessa jornada, porque montar um novo negócio, principalmente um negócio que é disruptivo como o nosso, tem muitas dificuldades que você vai ter no caminho. E ter um parceiro de tecnologia que te ajuda nesse processo, principalmente do porte do Google, ajuda bastante. Então, eu trabalho com o Google já nas minhas outras empresas, então um abraço para todo mundo lá do Google que está comigo nessa jornada empreendedora. Então, quando a gente decidiu que ia montar um negócio de tecnologia focado em IA, eu já sabia que o Google, pelo trabalho que eles vêm fazendo há muitos anos com IA, era de novo, mais uma vez, o parceiro correto. Mas eu ainda precisava aplicar a tese, né, para esse programa que eles têm que chama Google for Startups. O que é o Google for Startups? É um programa do Google com foco em novos negócios, em startups, negócios disruptivos. Então eles recebem várias empresas do mundo, eles se aplicam durante uma janela de tempo específico lá. E as empresas que eles acreditam que tem muito potencial, ou seja, que tem um potencial de crescimento gigante, que são negócios novos, eles te dão acesso a vários recursos do Google, inclusive em recurso financeiro. Pra você ter uma noção, a gente teve acesso a 100 mil dólares, ou seja, R$500 mil em servidores para treinar a nossa IA, que tem, né, todo esse desafio de treinamento no ambiente político, governamental. E o Google tem colocado muita energia nisso, né, em olhar para o setor público, em servir mais, tanto é que a gente participou também do evento deles lá em Washington, para o setor público, né. Então, decidir aplicar para o programa, para mim, era algo que a gente precisava fazer. E para quem está montando uma startup, eu acho que você deveria fazer também pelo seguinte motivo. Eu já participei de vários programas de empresas de startups. O Google, de fato, te dá acesso a pessoas. Então, eu tenho uma pessoa lá dentro que nos acompanha. Então, quando a gente tem qualquer dificuldade com servidor, com IA, com acesso a algum recurso, eu tenho com quem conversar. Eu tenho engenheiros do Google, da tecnologia do Google, que olham para a nossa aplicação, então me ajudam a montar o que a gente está montando. Então, o nosso cliente, por exemplo, o cara que contrata a Nomos, está contratando uma plataforma que o Google ajuda a montar. Ele tira dúvidas, me dá acesso a tecnologias para eu conseguir explorar o máximo que eles têm lá dentro da stack deles. E para quem é empreendedor, tem a vantagem de você ter muito mais margem financeira, porque você economiza muito dinheiro com o servidor para fazer algo que te custaria muito caro. E fazer o que a gente faz é muito caro, né? Requer muito dinheiro, é um investimento muito grande. O cliente que contrata a gente, contrata uma tecnologia de ponta. Então, participar do Google for Startups, acho que tem essa primeira leva de peso, né? E por fim, eu acho que assim, não é qualquer startup que entra nesse programa. Então, você ser uma startup desse programa significa que você tem uma certa chancela do Google de, cara, a gente acha que vale a pena investir em você porque você demonstrou que tem potencial. Qualquer startup pode aplicar para tentar ser uma empresa Google for Startups? Tem que ser uma startup. Então, você não pode ter recebido ainda uma rodada significativa, você tem que ser uma empresa nova. Na verdade, você tem que ter recebido uma primeira rodada, que é o nosso caso. Ela só não pode ser grande. Tem um topo de faturamento que você tem que ter e um limite de idade. Tem uns outros critérios menores, mas é um critério razoável para pegar somente empresa nova. Senão a empresa grande estava lá e se colocava como startup. E aí qual que é o processo de seleção dessas empresas? Legal. Você primeiro aplica para um formulário mostrando que você tem interesse. Depois você passa por uma entrevista com uma pessoa do Google e aí depois você preenche uma série de formulários de pré-requisito e aí vai para um time de análise que te aprova ou não. Esse time de análise pode te aprovar num tier pequeno ou num tier maior, a depender do business que você está participando. A gente foi aprovado no maior tier, né? Ou seja, nas startups de maior potencial, né? Pegou o maior pacote de benefícios. E aí dentro desse programa tem vários outros programas lá dentro, né? Que aí você pode ir escolhendo de acordo com aquilo que
faz sentido para o seu negócio. Entendi. Então, na teoria lá, você tem esse budget lá de $100 mil e aí você tem uma gama de serviços que custam dinheiro e ele vai abatendo dentro desse valor, tipo isso? Isso. Na verdade, quase todos os serviços estão inclusos, então a gente conseguiu investir bastante na criação da tecnologia, né? Tem gente que faz o contrário, né? Eu tenho servidor de graça agora, não vou usar o mínimo possível. Não, a gente investiu para explorar ao máximo, treinar IA, então é o que o Google pede para ser feito e é o que a gente fez. Né? E você acha que isso teve um impacto considerável no desenvolvimento da Nomus? Ah, com certeza, porque uma startup, quando ela está começando, como qualquer empresa nova, você está rampando a sua linha de receita, né? Então você às vezes quer ser mais moderado nos custos. Então quando você pode investir para poder criar um produto bom, significa que o nosso cliente está recebendo no presente um produto que eu talvez demorasse muitos anos para investir. Então isso acelera o meu processo de investimento para criar um produto bom hoje, porque é como se eu tivesse literalmente pegado $500 mil de investimento para construir o produto, né? Que nesse caso é o que eu estou economizando de poder de processamento, de uso de IA. E teve algum desafio para a gente conseguir isso? Eu acho que o principal quando você vai passando por esse processo de entrevista e falar com eles, você tem que conseguir explicar o potencial do que você está fazendo. E às vezes se você está fazendo um negócio muito novo, é difícil de explicar. E a gente especificamente tem um desafio que ele é duplo, que é o primeiro. Quando você fala que você mexe com o governo, que você mexe com política, às vezes as pessoas ficam um pé atrás, assim, o que é que está mexendo com o governo? Que contrato é esse? A segunda coisa é que todo mundo acha que o governo é pequeno, é moroso, então não parece que é uma startup que vai explodir de crescer. Então eu tive que ter um cuidado muito grande em explicar a tese da Nomus de forma correta, explicar o que a gente está fazendo, explicar por que nós somos uma empresa de monitoramento, de dados, e que escolheu um nicho para começar, que é o nicho político. Né? Mas que a gente entende que a nossa expertise, a solução que a gente vende é uma solução de estratégia. Você vai tomar decisões melhores para o seu negócio, que você vai ter acesso a melhores informações de forma rápida e curada, né? Com a nossa IA te ajudando a ter a informação que você precisa na ponta ali do lápis. Eu acho que é legal informar que, tipo assim, nas outras empresas que eu fundei, a gente sempre fez questão de participar de programas de aceleração. Então, na minha primeira empresa, que foi a Ingress, a gente foi investido pela 500 Startups, 500, como o pessoal chama. E ela é uma aceleradora do Vale do Silício. Então, por que é legal participar desses programas? Obviamente, programas bons. Tem muitos programas ruins, você tem que escolher, como eu falei, o programa que você quer participar. O programa certo vai te ajudar muito, como esse caso específico que a gente está falando aqui. Mas é muito legal você estar nesses programas porque, além de você ter acesso a recursos, como o que o Google dá, uma série de recursos e oportunidades, né? A gente consegue ir nos eventos do Google, é convidado para ir. Você também tem um network de qualidade. Então, por exemplo, eu já fui em eventos que eu consegui encontrar outros empreendedores que estão, às vezes, com os mesmos desafios que os meus, eu consigo conversar com eles. Então, é um acelerador também do teu próprio crescimento como empreendedor. Esse do 500, que era no Vale do Silício. Eu ia para evento que tinha investidor, eu ia para evento que tinha outros empreendedores dos Estados Unidos, então eu trocava ideia com todo mundo. Então, escolha bons programas de aceleração. O Brasil está começando a ter, inclusive alguns investidores estão começando a ter esses programas. Acho que vale a pena mencionar o Latitude, que é uma venture capital que tem um programa de investir em novos negócios, né? E é bem legal o programa deles. A Canastra Ventures, muito focada também em AI, também tem um programa legal. Um alô pro pessoal aí. E aí, por fim, eu também já fui não, né? Que é um título que você carrega para a vida. Eu sou empreendedor Endeavor. É um outro programa que tem no Brasil também de aceleração. No meu ano, eu fui o empreendedor mais novo do mundo a ganhar o título de empreendedor Endeavor, né? Quando a gente entrou. E também foi um programa que me aproximou de mentores de altíssima qualidade. Então eu tinha presidentes de empresas que valiam bilhões de reais numa sala fechada comigo, me dando conselho, a portas fechadas, então eles falavam tudo muito à vontade. Então esses programas, eu acho que eles são muito importantes no começo da empresa. De novo, muita atenção na hora de escolher. O programa errado vai te levar a um monte de evento que não dá nada, vai ocupar teu tempo e não vai agregar valor nenhum, só vai te distanciar do teu foco. Legal. Pessoal, não esquece aí de deixar um comentáriozinho para tirar mais dúvidas, dar boas ideias para a gente. Como eu falei, a gente está se propondo a construir a maior IA de política do mundo e fazer isso em público.